E aí, tudo bem? Bem-vindo ao mini curso de desenvolvimento web profissional. O intuito desse curso é a gente desenvolver esse site. É um site que tem um layout simples, mas que trabalha aí o básico das 3 principais linguagens que a gente aborda no nosso curso completo de desenvolvimento web profissional imersivo. Falando um pouco sobre o curso de desenvolvimento web profissional imersivo, o nosso curso tem o intuito de apenas 7 semanas te transformar num desenvolvedor profissional do zero ao profissional. Então a proposta do curso é essa mesmo que você ouviu. Em pouco tempo, você do nada, sem conhecimento nenhum de lógica, nem de linguagem, nem de sintaxe, do zero você chegar ao profissional em pouco tempo, para que você esteja preparado aí para o mercado de trabalho que tem tantas vagas esperando para serem preenchidas. Bom, nesse curso a gente vai falar sobre o básico do HTML, do CSS e do JavaScript. Então esse site vai funcionar assim: é um buscador de CEP, a gente vai selecionar um estado, por exemplo, né? Eu vou digitar uma cidade, Pelotas, e eu vou digitar aqui uma rua, Senador, por exemplo, Senador Mendonça, e vou buscar. Se ele encontrar alguma coisa, ele retorna o CEP e retorna o nome completo da rua para a gente ter certeza de que está certinho. Se ele não encontrar, por exemplo, vou botar um nome aqui inexistente, ele vai dar uma informação de erro de CEP não encontrado. O que está acontecendo por trás desse layout simples que é interessante? A gente está trabalhando mais profundo um pouco o JavaScript, a gente faz uma requisição AJAX, uma requisição HTTP de um outro site que fornece esses dados aí do CEP, tá bom? Mas sobre essas questões aí, sobre a sintaxe AJAX, HTTP e tudo mais, a gente vai deixar para abordar no nosso curso completo, certo? Senão vai confundir muito você. Bom, vamos codar então? Para a gente fazer um código sem precisar instalar um monte de software e tudo mais, a gente vai usar nesse mini curso um site chamado JSBean. Então eu vou acessar aqui, JSBean, tá certo? E aí ele abre essas janelas aqui. Aqui tem o código HTML, que é esse aqui. Tem o código CSS, que é esse, o JavaScript. O console, onde a gente vai colocar os resultados, testes e tudo mais aqui para a gente enxergar. E o output, que é essa tela, aqui, que é o que o usuário vai enxergar. Como o nosso site está ficando. Eu posso clicar aqui que ele vai sumindo ou aparecendo, tá bom? Bom, não dá para entrar muito em detalhes nesse mini curso, mas basicamente o HTML é que cria o esqueleto do site. Então o HTML puro ele vai de forma bem simples estruturar textos, imagens e vídeos. O CSS é que dá cor, vida para as coisas. A gente, durante esse mini curso, você vai entender bem, mais na prática do que falando. O JavaScript é o que cria ação, cria evento e tudo mais. Aqui cria a regra do jogo, é o que cria condicionais e tudo mais. Mas, olhando bem, praticando bem esse mini curso, melhor do que eu falando, você vai compreender na prática, tá certo? Vamos lá então, vamos criar a estrutura do nosso site. Então eu vou minimizar essas telas aqui e vou deixar o output. Então o que a gente tem aqui? A gente tem 3 divisões, essa primeira divisão, essa segunda e uma terceira aqui. Eu sei que não parece muito lógico isso, tá parecendo que está um pouco invisível, mas imagina um jornal, né? Um jornal ali tem o título, tem as colunas e tudo mais. A gente chama isso de divisão. Então tem aqui o topo, tem aqui o formulário, né? Onde é preenchido algum dado e tem um resultado aqui qualquer. Então tem basicamente 3 divisões aqui no projeto desse site, tá certo? Bom, durante esse mini curso, para ele não ficar cansativo e tudo mais, a gente não vai ficar entrando muito em detalhes sobre os nomes dos códigos, as sintaxes e para que eles servem. Basicamente, a gente digitando e olhando o resultado como está ficando, já vai ser um pouco lógico. Então, para não perder muito tempo com isso, para a aula ser mais divertida, mais prática e menos cansativa, a gente vai digitando o código e vendo o que está acontecendo. E aquilo que eu achar que for mais necessário explicar, por não ser talvez tão didático, eu vou dar uma pausada para explicar. Então, veja bem. Eu vou criar meu título aqui, vou usar uma tag de título de cabeçalho,
que é a tag H1, e ela tem o nome buscador de CEP. Buscador de CEP, certo? Ó, o HTML puro, como eu falei, ele é bem simples, né? Só que, vamos lá, ele tá dentro de uma divisão, que é essa primeira aqui, que eu posso chamar de topo, né? Então eu vou colocar ele dentro de uma tag especial que vai saber considerar isso como uma divisão. Então eu apaguei aqui, e dentro dessa tag div, ele é uma divisão que eu vou dar um nome agora, com esse atributo ID de identificação mesmo, né? Eu vou chamar de topo. Então essa div aqui é minha divisão do topo, que carrega as coisas do topo do meu site. Veja bem, então, agora eu vou trabalhar numa segunda divisão que vai cuidar do meu formulário, tá bom? Meu formulário vai ter uma segunda divisão ID, formulário. Vou dar um nome para essa divisão de formulário. E aí vai uma tag especial de formulário chamada form. Aí eu posso apagar essas coisas, às vezes aqui que nós conhecemos como atributos. E dentro da form eu vou colocar o seguinte, um select, que vai gerar aquela coleção de estados pra gente, tá certo? Eu posso apagar aqui também, não preciso de nome. E as opções do nosso estado. Então posso vir aqui, option. Posso colocar aqui, por exemplo, RJ. Aqui é o que vai aparecer para o usuário, entre aspas. Perceba, eu digitei aqui, ele vai aparecer aqui. O valor é o que a gente vai lidar com o JavaScript depois. Mais para frente, vamos lá. Vou colocar aqui outras options para ficar mais rápido o meu processo. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou colocar aqui 5 estados. RJ, SP, MG, SC e RS. Então, vou trocar aqui por SP. Posso colocar aqui como é o que vai aparecer para o usuário. Então, posso colocar o nome inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui eu posso colocar Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certo? Se eu clicar aqui, eu já tenho essas informações. Bacana, né? Mas como eu falei, o HTML é só o esqueleto do site, por isso que ele fica assim de forma bem simples e nada parecido com esse design. Mas calma aí, a gente vai chegar lá. Bom, o que mais a gente precisa? A gente tem o cabeçalho, tem isso aqui e o resultado. Mas olha só, o resultado é uma condicional. Por exemplo, como assim condicional? Se esses dados aqui forem encontrados, então ele imprime uma informação, por exemplo, que é o CEP. Se ele não é encontrado, se tem algum erro, vai imprimir um outro valor. Então, eu não posso deixar já esse resultado ou o outro expresso aqui, porque eu não sei se vai dar certo ou não, correto? Então, eu vou criar uma outra divisão, depois dessa, ela está fechando aqui, então aqui embaixo, uma divisão chamada resultado, e a gente vai alterar, a gente vai escrever aqui dentro se encontrou um CEP ou se não encontrou um CEP, dependendo de um cálculo via JavaScript, que é esse cara aqui que a gente vai trabalhar já já. Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, resultado, e aí isso aqui, ó, aqui dentro vai ser preenchido pelo JavaScript, tá certo? A gente não vai escrever nada porque a gente não sabe. Voltando para o formulário aqui, a gente esqueceu de uma pessoa, de um cara aqui, esse buscar CEP, que é um botão. Então eu clico aqui e acontece alguma coisa. Vamos lá, eu venho aqui depois da form, ou dentro dele. Na verdade eu esqueci de muita coisa, né? Esqueci desses 3 campos e o botão. Dos 2 campos aqui, perdão, esse e o botão. Esse a gente já fez, tá certo? Então a gente tem um que é estado, cidade e rua. Então vamos lá. Eu tenho que criar aqui dentro do form agora o input tipo texto. E eu vou colocar aqui placeholder. O que é esse placeholder? Você vai ver. Digite a cidade. Então, olha, vai criar um campo aqui com um nome já. Deixa eu dar um run aqui, ó. Vamos ver. Placeholder, escrevi errado. Pronto, olha lá. Então, quando a gente clica,
Quando a gente digita, ele some, mas enquanto a gente não digita, o usuário já sabe o que é para digitar aqui. Fica uma questão mais visual, né? A gente vai precisar colocar uma identificação também, mas não mais por ser questão de visão e tudo mais. Para o JavaScript saber capturar o dado que foi digitado aqui, o dado que foi selecionado aqui e tudo mais, né? Então, para isso, a gente precisa aqui, por exemplo, colocar uma ID, pode ser cidade, já que vai armazenar a cidade. Vou criar um outro campo agora, copiando esse campo já pronto aqui, que vai cuidar da rua, digite a rua, e que a ID vai ser rua. E aqui eu vou criar o botão. Vou criar um botão, buscar CEP. Então, olha como é que nosso site está ficando. Aparentemente muito simples. Se eu clicar aqui, nada acontece, porque eu não fiz nenhuma regra do jogo ainda. Porque quando eu cliquei no botão, sumiu tudo. É que o botão, dentro da form, ele tem um comportamento de submit, que é o nome, que é de enviar. Ele já entende que eu estou em um formulário que eu vou enviar para algum lugar. Então, quando eu clico em buscar CEP, que é um botão, ele acaba renderizando o site achando que vai enviar para algum lugar. Não envia para lugar nenhum, então some tudo do meu navegador. Dentro da aplicação no ar, funcionando normalmente, o site no servidor e tudo mais, ele apenas iria reler a página que ele está. Tá certo? Vamos lá. Bom, feito aqui o nosso esqueleto do site, agora a gente precisa cuidar do CSS, que é a estilização. Então, veja bem que legal. Eu vou vir aqui agora, já que eu tenho meus IDs aqui, tudo, eu sei quem é quem e tudo mais, eu vou minimizar isso aqui. Não vou minimizar, vou deixar assim. Eu posso fazer algumas configurações. Primeiro de tudo, eu preciso configurar o meu navegador com uma sintaxe um pouco complicada de explicar agora, mas eu preciso redefinir os pixels, como eles vão ser calculados dentro da minha tela. Mas para não ficar muito complicado, vamos deixar isso um pouco de lado. Porém, a gente precisa fazer esse código aqui. Dentro do CSS, essa tipagem de código, esse símbolo aqui, abre chaves, esse primeiro valor que a gente, na verdade, chama de propriedade, esse segundo aqui que a gente chama de valor, tudo isso é explicado no nosso curso completo, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Para todo, esse símbolo significa todo. Para todo o meu site aplica esse CSS aqui. Bom, agora é o seguinte, eu quero colocar uma cor de fundo bacana em todo o meu corpo do site. Tá vendo que esse roxo aqui, ele está em todo o site, né? Se eu puxar um pouco aqui para cá, eu ver que ele completa certinho nas bordas, né? Então eu vou chamar a tag que engloba tudo. Quem é? A tag body. Ela começa aqui e termina lá embaixo. Ela pega quem? Todo mundo dentro do meu site, né? Então eu vou aqui escrever body e vou colocar assim, ó, que vai ter um background, ou seja, que vai ter uma cor de fundo que vai ser um gradiente. Para isso a gente precisa desse código meio estranho, linear gradiente, e a gente vai colocar assim 40 graus. Você pode colocar um outro valor se quiser e dizer quais cores você quer que façam um efeito de gradiente, de degradê. Purple, ó, legal. Só que ele está dividindo, né? Ele acaba aqui, ele continua embaixo e tudo mais. Eu posso escrever uma regra para ele preencher toda a tela. Então fica assim, ó. Eu posso escrever assim, por exemplo, background, e posso escrever attachment, certo? E escrever assim, ó, fixed. Ó, pronto. Aí ele esticou em toda a minha tela. Já tá tomando forma, né? Não se preocupa com essa sintaxe, eu vou minimizar um pouco aqui. Ó, essa sintaxe CSS ela é bem simples, tá bom? Se você está copiando aí, até na verdade é recomendado que você faça, né? Mesmo que você ache que o vídeo está um pouco rápido, pausa e copia, tenta acompanhar para você entender o que está acontecendo. É a melhor forma de fixar, né, um conteúdo, uma aprendizagem. E agora eu preciso definir algumas coisas, ó. Eu vou pintar aqui, como é uma ID, não é uma tag, é ID topo, eu preciso usar esse símbolo aqui. Esse símbolo diz assim, ó, vou usar uma ID. Qual o nome da ID? Topo. E aí eu coloco o código aqui, que vai ser o seguinte. Na ID topo eu vou usar um background linear também, não é isso? Ó, nessa ID não tem duas cores aqui, ó, de um lado e para o outro, então vou colocar aqui, ó,
linear gradiente e eu vou colocar assim, ó, 40 degraus, degraus são 40 graus, perdão, 40 graus, orange, do laranja vai pro purple, ó, legal. Porém, você percebeu que tem essa margem estranha aqui nos cantos, né? Isso não tem no nosso site. Essa margem já vem definida no navegador, a gente precisa resetar ela, então a gente vai usar esse código aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Muito cuidado para você não apagar ou colocar sem querer dentro de chaves, entendeu? Senão vai dar erro. E esse tipo de erro é muito comum para quando a gente está começando a programar. Então, se você perceber que você está fazendo isso com muita frequência no começo, isso é extremamente normal, não tem nenhum problema com você, tá bom? E acaba deixando a gente um pouco mal-humorado, né? Você fica, às vezes, horas e horas tentando descobrir por que não está funcionando. Às vezes é uma chave que apagou sem querer, às vezes é um código ou gerou duas chaves sem querer, e ele vai quebrando o site todo, percebeu? Então, tem que ter muita atenção. Tem o nome do que você vai selecionar, a gente chama de seletor. Tem o seletor, se é uma ID, se é uma tag, se é um seletor universal. Tem a chave dizendo o bloco de código quando começa e quando termina. Tem a propriedade e tem o valor aqui. Então, essa é uma regra. E o ponto e vírgula no final. Ó, se esquecer um ponto e vírgula também, nós vamos ter problemas. Tá certo? Vamos lá. Então, aqui, voltando. Para a gente tirar essa margem aqui, a gente vai resetar para o padrão a body. E H1, que é o que eu estou usando aqui, eles têm uma certa margem. Então, eu vou dizer assim, margin 0 px de pixel. Olha lá, problema resolvido ali em cima. Porém, quando a gente usa 0, é uma regra, né? 0 é absoluto, 0 pixel, 0%, 0 a 0. Então, no único valor, que é o 0, a gente pode omitir o símbolo de px. Vai ficar assim, ó. Se você esquecer de botar, por exemplo, se é 10 e você esquecer de botar o px, ele não funciona. Somente quando você colocar o px. Tá certo? Então, vamos lá. Resetei ali já. Tá tudo certinho. Agora eu vou na ID topo especificadamente e vou fazer outras configurações. Ó, e tá muito grudado, né, o texto e tudo mais. Então eu vou colocar assim, ó, um padding, que é um alinhamento interno de 10 pixels. Você vai ver que ele já deu uma afastada de 10 pixels aqui, 10 lá, 10 embaixo e 10 em cima. Ponto e vírgula que não pode faltar. Depois eu vou colocar aqui o text align, que é um alinhamento do texto para center. Então, adivinha o que vai acontecer? Ó, vai lá, alinhou para o centro. E eu vou botar uma cor, não cor de fundo. Cor de fundo é o símbolo background color. É o valor, a propriedade, perdão, background color. Quando eu quero a cor do texto, é só color. Então, color white. Ó, legal. Já ficou com a color white aqui. Vamos ver se é isso mesmo que está ali. Tem uma fonte diferente, a gente vai instalar ela, fica tranquilo, é bem fácil também. O cabeçalho já foi feito. Segundo passo, vamos trabalhar agora na nossa form, né? Pode ver que ela é responsiva. Se eu minimizar aqui, puxar, esticar, ele vai tendo um tamanho diferente, né? Então, para resolver isso aí, a gente vai colocar aqui primeiro na tag form, que é o que abraça todo mundo aqui, né? Todos os dados da minha form, do meu formulário. Então, eu vou chamar ela diretamente e vou fazer o seguinte, que essa form, ela vai ter um width. O que é esse width? O width é o comprimento. Então, comprimento de 40% da tela. Olha lá, pronto. E já pegou de 100%, 40%, colocou tudo ali. Ponto e vírgula, legal. E no formulário em específico, que é essa divisão aqui, né? Na divisão que tem formulário dentro, ou seja, esse ID. Então, eu vou chamar ele aqui, ó, no ID formulário. No ID formulário vai esse código aqui, ó. Uma altura, o height significa altura de 50% da tela. Esse VH é view height. O navegador vai saber qual é o tamanho da tela do meu computador e vai considerar em porcentagem e vai dizer assim, 50% da tela. Se isso aqui fosse um celular, 50% da tela do celular. Então fica dinâmico, né? Ele já faz essa questão de proporção automaticamente. Eu vou usar uma tag especial para fazer alinhamento chamada display flex, e ele é um conjunto de dois valores no mínimo, que é o display flex mais esse aqui, justify content, tá certo? Que vai alinhar para o centro, olha lá, legal. E isso aqui, o conjunto dos dois, faz ele alinhar para o centro. Se eu tirar o display flex aqui, ó, ele não funciona, tá certo? Bom, eu venho aqui embaixo agora e align items. Isso aqui faz um alinhamento vertical agora. Center.
Mas para ele funcionar, você tem que ter uma altura definida. Aqui, ó, se eu tirar isso aqui, ele não funciona, o alinhamento vertical, ele não vem para o centro. Ele veio para o centro porque eu disse que essa caixa tem 50% da tela do usuário. Se eu coloco, por exemplo, 150%, olha lá, ele cria até uma linha embaixo aqui a mais onde não tinha. Tá certo? Então, não, 50%, legal. Ele pegou bem a tela toda aqui, dividiu 50%, que é esse meio, e nesse meio aqui ele dividiu no meio certinho, tá certo? Então ficou legal. Bom, vamos lá. Agora vamos trabalhar um pouco o design aqui do input, do formulário, né? Do nosso botão Select, que é esse cara aqui, que tem as options dentro. As options são esses valores aqui. Esse input e esse outro input aqui, tá certo? Olha só. Primeiro de tudo, vamos trabalhar um pouco com o design do input de uma vez. Eu posso fazer isso no CSS, do Select. Se eu quero fazer a mesma configuração para mais de uma tag, eu posso fazer dessa forma. Ou ID, eu posso colocar uma vírgula e, por exemplo, ID topo aqui, ó, não tem problema. Ele vai aplicar para todo mundo que estiver separado por vírgula esse mesmo código. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um padding vamos ver aqui, de 5px. Quando eu passo um outro valor, esse primeiro valor considera topo, direita, fundo, esquerda. Quando eu passo um segundo valor, é topo, fundo, esquerda, direita. Se eu passar 4 valores, é um para cada um. Aí vai no sentido horário. Topo, direita, baixo, fundo, né? E esquerda. Tá bom? Não tem separação de vírgula aqui, tá? Então ele cria um padding, ó, um afastamento interno. Pode ver que ele afastou dentro da caixa, né? Ó, não fora. Olha lá. Legal. O que eu vou criar mais aqui vai ser um... Deixa eu criar um enter aqui para a gente enxergar melhor. Pronto. Eu vou criar aqui dentro do meu... um border radius. Isso aqui cria um raio na borda. Olha aqui, ó. Tá quadrado, né? O nosso input. Se eu colocar aqui 10px, ó, ficou arredondado. Mas 10 é muito, vou colocar 5 para ficar sutil. Um height, também uma altura desses inputs de 30 pixels. Legal. Sempre no CSS, acho que você percebeu, é importante falar isso, porque eu disse o seguinte, no CSS a gente não pode esquecer nenhuma vírgula, né? Mas se a última linha antecedendo o fechamento da chave, se você esquecer, ele não quebra o código. Mas, por boa prática, você sempre coloca, para não ter problema de esquecer. Se você esquecer no meio do caminho, aí ele não vai funcionar. Perfeito? Beleza. Vamos continuar aqui. Então, ele tem um height e tem uma color. Então, color, vou botar aqui tomato, que é cor de tomate mesmo. Ou posso colocar orange, né? Ó, legal. Mas ficou bem, vou botar o tomato. Tomato é um laranja mais escuro, quase vermelho. Tomato, olha lá. Pô, legal. E se eu escrever aqui, ó, ele fica daquela cor também. Tá certo? Bom, eu vou trabalhar agora aqui com a largura do input e agora vou trabalhar com a largura do select também. Então, posso vir aqui, input e select, como eles vão receber os mesmos valores, eu posso criar aqui, que vai ter um width de 100%, 100%, e ele vai ter uma margin, de 5px 0. Legal, já está tendo um afastamento bacana, não está tão feio assim, né? Vamos lá, está melhorando o nosso design. E eu venho agora... Depois disso eu vou criar uma configuração específica para o nosso select, né? Pode ver que, bom, eu quero esse texto alinhado no centro, ele está na esquerda, né? Então eu posso criar aqui uma cor aqui, deixa eu botar lá em cima, pronto, vem aqui e select, e eu posso criar cor não, né? Eu posso criar aqui uma definição, uma propriedade chamada text align last. Isso vai funcionar dessa forma para o botão select. Para alinhamento de texto no centro, a gente já sabe que é diferente. A gente vai usar esse text align somente e não align last. Mas para a caixa de selects, né, a gente vai usar essa propriedade
text align left, tá bom? E aqui a gente vai escrever center, legal, ele já foi para o centro, tá certo? Ó, tudo no centro. E para as demais, aí fica mais fácil. Então, todos os outros inputs vão receber um text align somente center. Tá certo? Dessa forma fica tudo no centro bonitinho. A gente vai tirar também o... deixa eu ver o outline se vai funcionar. Não funcionou, mas depois a gente aplica ele. Eu venho aqui agora e no button e vou mudar esse botão porque ele também não está com um layout bacana. Olhando o nosso projeto, esse botão tem um efeito especial quando passa o mouse por cima, né? Fica bem bacana. A gente vai aprender a criar isso também. Então aqui ele espera receber um background color. Esse background color é purple, ou seja, lilás, tá certo? E ele espera receber aqui depois uma cor branca, não é isso? Vamos olhar ali, ó. Ups. Espera receber uma cor branca. Então, color white, já trocou ali. Ele espera receber depois um comprimento de 100%. Vamos ver aqui, faltou o símbolo de porcentagem. Legal, já se esticou. E depois ele vai ter uma transição, né? Quando passa o mouse por cima, ele tem uma transição. Ele não troca simplesmente de cor e o espaçamento entre as letras muda, né? Ele vai devagarzinho, ó. Tem uma transição de ida e de volta, né? Para a gente fazer esse efeito, antes de criar o efeito de passar o mouse por cima, a gente tem que criar o efeito de transição. Então, vem aqui, transition, e vou dizer assim, 0. Na programação, a fração de número não é representado pela vírgula. Eu não posso fazer isso, não vai funcionar. Eu tenho que representar pelo ponto. Então, 0,5 segundos, ou seja, meio segundo de transição. Tá certo? E aí, para fazer o efeito de passar o mouse em cima, né, que é esse efeito aqui, ó, legal, eu vou usar um comando no CSS, que é no botão, é uma regra, né? No botão, hover, ou seja, quando eu passar o mouse por cima, eu quero que tenha esse determinado comportamento. Qual comportamento? Background, e aí é o seguinte, linear gradiente, ele vai receber 40 graus, degrees, que é graus em inglês, ele vai receber a cor purple e orange. E aí eu vou fechar aqui, vamos ver aqui, ele vai receber a cor da borda também diferente, então border color, ele vai receber purple, e aí ele vai receber aqui também um espaçamento entre as letras, né? Ele tem um espaçamento entre as letras de meio pixel, letter space, então isso gera o espaçamento entre letras de 3 pixels, certo? Vamos fazer um teste aqui, opa, da hora, bacana, né? Então esse efeito está assim por causa do segundo. Se eu trocar aqui para 2,5 segundos, por exemplo, ele vai acontecer bem lentamente. E não é o ideal, né? Só um layout não fica bacana. Agora, a gente vai fazer algumas configurações aqui, que é o que vai trazer a resposta, tá certo? Então eu tenho a resposta vermelha quando dá errado e tenho a resposta laranjinha quando dá tudo certo. Então aqui eu tenho um texto grande, um textinho pequeno, e no quando dá errado eu tenho um texto mais ou menos intermediário, lá tudo avermelhado, né? Eu vou deixar isso já preparado. Isso aqui vai ser o seguinte, vai ser uma H3 e uma H5, quando o nosso resultado dá certo, ele traz alguma resposta, então vai ser color, a gente viu ali, né? Orange, laranja, color orange, o text align, elemento de texto, ele vai para o centro e ele tem um espaçamento entre letras que vai ser letter spacing de 3 pixels, tá certo? Na outra, que é verdinha, eu vou usar um H4, a vermelhinha, que é quando dá errado, essa aqui eu vou usar um H4, que é um intermediário entre H3 e H5. Que é um cabeçalho, né? Um texto já cabeçalho, como a gente usou aqui H1, né? Que esse grandão, conforme a gente aumenta o número, que ele vai até o 6 só, ele vai ficando menor e não maior, tá certo? Então vou aqui colocar H4 e vou dizer assim, ó, color red, ele fica vermelho, ele também vai ficar alinhado no centro e ele vai ter também um espaçamento
entre letras. Isso vai ser de 3 pixels. Certo? Bacana. Com essas configurações feitas, o que nos resta é gerar o JavaScript, que é a lógica, que é o barato aqui da nossa aplicação. Faltou uma coisa. A fonte aqui em cima, né? A gente está usando uma fonte diferente em todo o site, né? E aí eu peguei essa fonte no Google. Então você vai pesquisar Google Fontes. Google Fontes. E você vai procurar essa fonte aqui, a fonte que eu usei. Ou você pode implementar qualquer outra, mas é bem fácil. Essa é a Montserrat. Essa aqui, ó. Montserrat. Você clica no maisinho, bem simples. Aí você clica aqui, ó. Font Selected. Ele está mandando importar isso dentro da head no seu HTML. Então eu clico aqui, é bem fácil. Eu venho para cá, então dentro da head, ó, a head está aqui, dentro dela, importei. E eu vou fazer o CSS com essa propriedade e valor. Então eu venho aqui, por exemplo, no meu... Quero aplicar em tudo, né? Então eu vou no seletor universal aqui em cima, ó, e pronto. Ctrl V, legal, ó, ele já aplicou. Foi tão rápido, né? Vou comentar aqui, vou apagar, ó. Tava o texto antigo, tudo antigo, básico, né? E o novo tá ali. Vou arrumar a indentação, apertando o Tab. Essa indentação aqui a gente cria apertando o Tab no teclado. Então a gente já cria esse espaçamento. Tá certo? É uma forma de deixar o código organizado. A gente fala isso também no nosso curso completo, certo? Bom, agora que basicamente está bem parecido com o nosso site ali, né? Se eu esticar a tela aqui, vai ver que o comportamento é basicamente o mesmo. A gente vai para o nosso JavaScript. O JavaScript é um pouquinho mais complicado. Então, eu vou tirar o CSS daqui e vou chamar o JavaScript. Vou minimizar aqui o layout, que não é tão importante agora. Tá certo? Vai ficar assim. E vou deixar ele bem grande. A gente vai usar o JavaScript para manipulação de dados. Então, qualquer dado que a gente tem no nosso site, a gente vai manipular ele via JavaScript nessa aplicação. Então, vai funcionar assim. Eu preciso manipular que dado? Esse aqui, saber qual é o estado, preciso saber qual é a cidade e qual é a rua. E preciso de um evento. Como assim evento? Quando eu clicar aqui, eu preciso buscar as informações em algum lugar. Então a gente vai ver vários conceitos básicos aqui do JavaScript, mas não se assusta, tá? O JavaScript é uma linguagem lógica, ela sim é uma linguagem de programação. Aqui o HTML é uma linguagem de marcação, o CSS é uma linguagem de estilização e o JavaScript é sim uma linguagem de programação. Então aqui tem a lógica, né? A lógica computacional, isso às vezes é um pouco mais complicado, um pouquinho mais difícil de mastigar, de digerir, né? Mas não se preocupa, isso é difícil para todo mundo, não vai ser difícil somente para você, tá certo? E se você achar fácil, melhor ainda, bacana. Bom, eu preciso pegar, antes de tudo, começar o meu JavaScript com esse pensamento. Quando que eu vou ter a resposta se eu achei o CPF ou não? Quando eu clicar aqui e os dados aqui estiverem preenchidos, né? Ele está quebrando aqui quando eu passo o mouse por cima, porque a tela está muito comprimida. Pronto. Então, quando eu selecionar aqui e colocar a cidade e rua e buscar, eu clicar aqui, eu quero que aconteça alguma coisa. Então, vai ser assim, ó. Eu preciso saber primeiro quem é esse botão via JavaScript. Então, para isso, eu crio uma constante chamada botão. E ele vai ser assim, procura no documento. Não se preocupa que no nosso curso profissional completo, né, desenvolvimento web, a gente vai ensinar sintaxe por sintaxe, uma por uma, o que é const, o que é document, tudo que eu estiver digitando aqui vai ser muito bem explicado, tá? Para não ter esse errinho no JSBin, que é esse site, eu vou usar um comandinho aqui que a gente não precisa colocar isso profissionalmente, né, quando a gente está criando um site 100% profissional. Por que 100% profissional? Porque aqui eu estou usando um editor de código, né, para a gente não precisar instalar um monte de arquivo, um monte de software e tudo mais. Quando a gente faz isso nos nossos softwares próprios para edição de código, principalmente código JavaScript, a gente não precisa dessa linhazinha que eu estou escrevendo aqui agora. As next show. Pronto, agora vai sumir ali esse sublinhadinho e agora eu posso continuar. Eu vou chegar aqui, query selector. Query selector e vou procurar a tag button. Opa, achei essa tag aqui.
Então, ele está salvo nessa variável botão. Botão eu sei que é o resultado da pesquisa pela essa tag botão. E agora eu vou criar um evento. Assim, quando o botão for onClick, quando ele for clicado, eu quero que execute um evento. Como assim? Então, dispare esse comando dentro dessas chaves aqui, ó. Primeiro, o botão por padrão, lembra que eu falei? Ele está dentro de um formulário. Se eu clicar aqui, ó, ele vai atualizar o site, ó. Olha lá, viu? E sumiu tudo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse efeito padrão, né? Então, tem um comando para isso. Eu venho aqui e escrevo evento, né? Nesse evento, previna, ou seja, prevent default, comportamento padrão. Então, se eu clicar agora, ó, deixa eu dar um run de novo aqui. Se eu clicar aqui, nada acontece mais. Posso clicar quantas vezes quiser, ele já não dá o reload na página. Bacana. E agora eu vou captar os dados do formulário. Eu tenho que captar esse dado aqui, que está dentro do meu select, no atributo valor. Preciso saber se é RJ, SP, MG, SC, RS. Tem o cidade, que está dentro do ID cidade. Tem a rua, que está dentro do ID rua. Então, eu vou fazer bem rápido aqui, mas para você entender melhor, eu recomendo você pausar o vídeo, rever, ou colocar ele numa velocidade menor, para você entender com mais clareza, tá certo? Então, assim, vou usar um tipo de criação de variável chamada let. Durante o nosso curso completo, a gente ensina qual é a diferença do let para o const, né? Então, let estado é o resultado de procurar no documento, document.query selector, a tag select, e a gente vai pegar dela o valor do que foi selecionado, ó. Então, vou pegar o valor do que foi selecionado. Ponto e vírgula, legal. Só um parênteses aqui, perceba que a gente começa o nosso site, dá um reload aqui, ele começa com a opção estado, né? Só para o usuário saber o que tem que selecionar, ele tem que selecionar um estado. Então, eu venho aqui, ó, só nesse parênteses aqui, eu criei essa opção que ela não pode ser clicada. Então, isso é bem fácil de fazer. É só eu criar mais um option aqui, ó. Option. Escrever assim, ó. Disable. Desabilitada e selected. Então, ela começa selecionada. Deixa eu escrever aqui, né? Estado. E ela começa selecionada, mas não pode ser clicada. Então, o usuário sabe que aqui ele vai ter que clicar em alguma coisa. Ele dando continuidade, então a gente vai pegar agora. Já pegamos o select, né? A gente vai fazer a cidade. Então, let cidade. Cidade vai ser igual a document.query selector. E aí a gente vai passar esses valores aqui, ó. Símbolo de ID. Por quê? Porque aqui eu estou selecionando a tag diretamente, então não preciso de nada. Agora, quando estou selecionando uma identificação, eu uso esse símbolo aqui, que é o mesmo do CSS, para dizer é um ID. Então, ele vai procurar aonde tem um atributo ID com o nome cidade. Ele vai achar aqui, ó. Aqui, ó. ID cidade. Então, aqui ele, em vez de escrever ID, isso aqui ele não vai aceitar. Então, a gente coloca esse símbolo aqui, ID cidade. Tá certo? Eu poderia colocar assim, ó, dentro da tag input tem o ID cidade, também ia funcionar. Como eu tenho esse ID aqui, tá bem explícito, tá bem claro, né? Tá bem fácil de entender. Então, eu vou pegar ali o valor dele, value, ponto e vírgula. Eu venho aqui, deixa eu dar uma espremida aqui para ele ficar tudo inline, ó, legal. Eu venho aqui e agora pego a rua, let rua ser igual a document.query selector. E eu vou dizer assim, pega a ID rua, onde ela tá aqui, ó, ID rua, pega o value dela, ou seja, o valor dela, tá certo? Bom, agora o que eu preciso? Eu preciso acessar um site chamado viacep.com.br. Ele é uma API, ou seja, é um site que carrega uma documentação, que carrega todos os dados referentes a CEP. Ele é gratuito. Tem APIs que não são gratuitas. Por exemplo, o Google Maps, se você quiser renderizar um mapa com algumas coisas avançadas, por exemplo,
da forma que o Uber usa, que o Pop usa, né? A gente precisa pagar por isso. E aqui ele ensina a usar, e tem alguns conceitos de JavaScript, como JSON, né, que retorna um objeto e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhe agora para não ficar cansativo esse mini curso, mas é o seguinte, isso tudo a gente vai aprender no curso completo de desenvolvimento web profissional, tá certo? É um curso imersivo, voltando a repetir, né, do zero ao profissional, em 7 semanas você aprende tudo bem explicado, com muito exercício, muito projeto, né? O nosso mini curso tem um conceito em projetos, então isso ajuda você a praticar, já sair com o portfólio pronto, né? E com a prática, que é o que ajuda mais a gente a assimilar todo o conteúdo ensinado, né? Todo o conteúdo apresentado. Então, vou precisar usar essa API. E essa API, ela ensina que a gente tem que usar uma URL, né? Da forma que a gente quer manipular via JavaScript. Então, vou criar uma variável para essa API, let API ser igual a isso aqui, ó. Para ter acesso a essa API, eu preciso do endereço, que é https via cep.com.br/ws, isso tudo eu sei porque está escrito aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou passar aqui, vamos olhar, eu vou passar aqui o estado, por exemplo, São Paulo, RS, então eu vou colocar isso dentro da variável estado. Para eu chamar uma variável aqui dentro, tem que ser de uma outra forma. Se eu escrever assim, ó, estado, que é a variável que está armazenando o que foi digitado nesse campo, ou que foi selecionado nesse campo, ele está pegando o valor selecionado e salvando aqui, e se eu colocar aqui estado, e vamos supor que a gente escolheu aqui Rio de Janeiro, que é a valor RJ, ele não vai substituir aqui por RJ, ele vai continuar escrito estado. Então, para ele fazer essa substituição, para ele saber que o valor que eu selecionei nesse Rio de Janeiro, estado, vai armazenar dentro dessa variável chamada estado, vai armazenar RJ, eu preciso usar um template string, que a gente ensina lá com calma, que é esse símbolo aqui, e aí eu preciso passar com o símbolo de dólar aqui, cifrão, né, dollar symbol, e eu vou escrever o nome da variável. Aí sim, pode ver que até mudou de cor. Então, o valor digitado nesse campo select vai ser salvo numa variável com o nome estado, poderia ser qualquer outro nome, tá bom? E aí aqui dentro vai ter o resultado da minha escolha aqui. Por exemplo, MG de Minas Gerais, vem para cá e estado substitui depois por MG. Então, beleza. Então, eu chamei o estado. Agora eu preciso chamar a cidade. Então, variável cidade, não o texto cidade, porque tudo que está aqui é o texto, tá? Aqui é o valor da variável. E aqui eu passo rua. Não se preocupe se você não entendeu isso muito bem, tá bom? Durante o nosso curso a gente explica bem pausadamente, isso vai ficar bem fácil. Mas para esse mini curso, essa informação aqui é o suficiente para a tua aplicação funcionar, tá bom? JSON. E agora eu vou fazer uma requisição HTTP, uma requisição no conceito AJAX, que é um JavaScript assíncrono, ou seja, eu vou ter essa requisição e não vou impedir que o meu código deixe de continuar funcionando. Se eu usasse uma requisição síncrona, só ia funcionar o meu site, depois que eu apertar o botão CEP, depois do resultado dessa requisição. Então, por exemplo, se eu quero perguntar de um tal CEP que está nesse site aqui, se ele existe a partir da rua e tudo mais, que está aqui embaixo, se eu não me engano, aqui ó, tá certo? Que está aqui embaixo, eu preciso que esse site faça esse cálculo e entregue esses dados para mim. E essa entrega de dados, né, ela é feita de várias formas, e para a gente manipular esses dados. E uma dessas formas é usando esse comando fetch aqui, que já é do novo JavaScript puro, porém, ele não funciona no navegador Explorer por enquanto. Tá bom? Então, assim, o fetch, ou seja, busca para mim nesse endereço aqui, API, que é qual? Que é essa URL toda aqui. E assim, o resultado que você encontrar, você vai pegar, então, do inglês then, então, você vai pegar a resposta e vai apontar para resposta.json. Isso aqui vai transformar no comando que vai vir para a gente, vai vir basicamente um texto, digamos assim. E a gente vai pegar e transformar esse texto em JavaScript, tá certo? E aí eu venho então, quando ele transformar JavaScript, então
pega essa resposta que virou um dado JavaScript. Então, assim, ó, pega essa resposta que virou um dado, dados, e faça assim, ó. Quero que renderize alguma data aqui para o usuário ver, né? Então, por exemplo, renderizar data, tá bom? Com os dados obtidos. Então, dados. Só que assim, pode ser que essa API entregue mais de um dado. Por exemplo, você coloca o nome de uma rua Domingos e existe 2 ruas com esse nome, Domingos de Almeida e Domingos Silva. Então eu vou ter duas informações. Eu vou querer sempre a primeira. Então eu vou usar esse símbolo aqui, ó. A gente vai aprender no array, no vetor, né? Que quer dizer que é a primeira posição de um vetor. Mas para não ficar complicado, vamos só digitar esse dado aqui que já vai, na prática vai ser mais fácil de entender. Depois que você pegar esse resultado, a gente vai pensar o seguinte: se der algum erro, se esse resultado não for encontrado, esse dado não nos retornar nada, então é .catch, se der algum erro, então a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai manipular esse erro e dizer o seguinte, ó: renderizar erro. E a gente não precisa passar nada aqui porque é um erro. Ponto e vírgula, acabou todo esse fetch aqui, ó. Tá certo? Que é a requisição para esse site fazer o cálculo, encontrar o estado, cidade, rua e retornar o CEP para mim aqui, nessa função. Aí ele vai renderizar essa data na tela. Renderizar o quê? A data. Então, renderizar data é uma função que eu estou criando, né? Então, eu vou chamar e vou definir ela. Como assim? Renderizar como? Qual é o valor que vai para a tela do usuário e tudo mais? A gente vai criar ela. Olha o nome, renderizar data, né? Então, vai ser assim, função, renderizar data. E ela recebe um valor, não recebe? Aqui, ó, entre parênteses, que é os dados na primeira posição. Então, eu vou entrar aqui e escrever dados. Ela recebe esses dados. E aí eu vou fazer assim, ó. Pega o document.querySelector. Onde eu quero colocar? Eu quero colocar nessa div vazia. Lembra lá no comecinho? Se você não lembra, volta o vídeo que você vai ver. ID resultado. Então, na minha ID resultado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e adicionar um HTML, inner HTML. E vai ser assim, ó, interpolado também, esse símbolo aqui, vou dar um Enter, dar um Tab aqui para ficar organizado, mais um Enter, mais um Tab, e aqui no meio eu vou fazer uma regra de negócio. Eu quero que você adicione uma tag H3, tá certo? Que vai trazer para mim assim, ó, dos dados que ele encontrar, usei aqui o atributo dados, né? Eu quero o CEP, tá certo? E quero que você imprima também na tela o logradouro para confirmar se a rua é aquela mesmo. Como eu sei que o nome é .cep, .logradouro e tudo mais. Isso está especificado aqui na documentação, por isso que a gente gasta muitas matérias dentro do nosso curso, né? Muitas horas explicando como funciona isso e várias outras APIs. Isso aqui é só um exemplo, tá? Várias outras APIs, né? Com a API do Google Maps, uma API de finanças, como várias outras APIs, tá? Que a gente vai praticando. API de banco e tudo mais. Então, .logradouro. E eu vou colocar aqui uma H5 fechando, beleza? E eu vou especificar aqui agora a função para renderizar o meu erro, né? Então, terminei aqui, ponto e vírgula, beleza? Vou tirar essa linha extra que acabou ficando e eu vou colocar aqui function, que é essa aqui, se der algum erro, né? Então, ó, renderizar, function, renderizar erro, não tem parâmetro nenhum aqui no meio, ao contrário dessa, porque aqui eu estou recebendo a data e estou trabalhando ela aqui. Aqui eu já sei que é um erro, então eu posso imprimir simplesmente uma frase de erro, então fica mais fácil. Eu venho aqui e posso colocar assim, por exemplo, document.querySelector, e eu posso passar aqui, ó, um ID no ID resultado também, só que agora, em vez de imprimir algum dado, se ele não encontrar, eu quero que imprima esse valor aqui, ó.
como eu não vou usar nenhuma variável, eu posso, em vez de usar apóstrofos aqui, né, eu posso usar aspas singulares ou aspas duplas, tanto faz. Posso colocar o seguinte, ó, vai ser uma H4, que foi que a gente definiu lá no CSS para ser, né? E ele vai ter aqui também, fechando essa H4, um texto dizendo o seguinte, ó, o CEP, tô falando CPF toda hora sem querer, né? O CEP não foi encontrado. O CEP não encontrado. Ponto e vírgula. Bom, feito isso, a gente já tem toda a estrutura JavaScript pronto, toda a estrutura CSS pronta e toda a estrutura do nosso HTML. O nosso HTML pronto. O que a gente tem que fazer agora? Testar. Então, vou minimizar aqui. Eu vou dar um run aqui para ter certeza. Então, ó, importante você salvar. Eu vou dar um Ctrl S aqui, ó. Pronto, salvei. E aí você faz os seus testes com tranquilidade. Por quê? Antes de salvar, se algum problema estiver acontecendo aqui no teu site, alguma coisa não estiver funcionando, eu vou recomendar que você dê um reload aqui. Clique aqui para atualizar a aba. Você vai dar um reload. E você vai testar. Pode ser algum problema do site, né? Então você vem aqui agora, escolhe aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul, digita Pelotas e vamos digitar aqui, por exemplo, Senador Mendonça. E vou digitar aqui, não bota número, tá? Aqui é só o nome da rua. Busca CEP e, ó, CEP não encontrado. Vamos ver, Senador Mendonça. Eu escrevi errado, né? Mendonça com C. Retornou. E Mendonça com C cedilha. Vamos ver aqui. Retornou também. Se eu escrever rua, ele também retorna. Vou tentar outra. Somente o começo do nome, por exemplo, Domingos. Ó. Então ele retornou o primeiro que ele encontrou, que é Domingo Pastorello. Se eu colocar Domingos de Almeida, ele vai dar CEP não encontrado, porque dentro dessa documentação, essa rua não existe com esse nome, ela tem um nome completo, que eu nem lembro agora como é que é, Domingos de Almeida, vamos ver aqui, Domingos José de Almeida, acho que é o nome da rua, vamos tentar aqui, Domingos José de Almeida, achei, esse é o nome correto, né, na verdade na rua, é uma avenida, Avenida Domingos José de Almeida, e ele traz aqui o CEP corretamente. Bacana, né? Esse foi um mini curso. Aqui nesse mini curso a gente está falando bem rápido, né? E aplicando tudo de forma bem rápida. Mas é assim mesmo. O intuito é que você entenda nesse mini curso como é que funciona o HTML na prática, como funciona o CSS na prática e como funciona o JavaScript na prática. E se você ver esse vídeo, rever ele pausadamente, dar uma praticada nesses conceitos que foram apresentados nesse mini curso, você vai aprender muita coisa do básico, isso é importante dizer, tá certo? Mas para a gente aprofundar mais, eu super indico você buscar mais informações do nosso curso completo, vir deve fazer uma aula teste, ver como é que vai funcionar mais assim no nosso ambiente, conhecer o nosso espaço também, conhecer a nossa didática mais ali dentro do nosso ambiente de ensino, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse mini curso e até mais!